Pessoal, investir para o longo prazo é uma modinha do mercado financeiro ou essa é uma conduta essencial para quem visa estabilidade e segurança a longo prazo? Bom, é isso que eu vou responder nesse vídeo. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns estudos muito sólidos que demonstram que você deveria considerar começar a investir hoje. Então eu não estou falando somente de ações ou FIIs. Você deve investir em algo que vai proporcionar uma renda para você na posteridade. Pode ser em terrenos, você pode construir kitnets, você pode criar um modelo de negócios e empreender, mas é importante que você diversifique as suas fontes de renda. Principalmente porque, pessoal, o regime geral de previdência ele não vai ser o suficiente para aposentar a quantidade de idosos que vai crescer muito nos próximos 20 anos. Exatamente por isso que você deveria começar desde já a pensar num complemento previdenciário para você. Pessoal, é claro que ao longo desse vídeo eu vou fundamentar todos esses argumentos e vou mostrar como que você consegue construir uma renda passiva crescente de forma expressiva a longo prazo e o que você pode fazer para acelerar esse processo. Então, se você já está na casa dos 30 anos, você já não tem mais 30 anos pela frente. Então, você vai ter que utilizar algumas ferramentas para poder tentar acelerar esse processo aqui de geração de renda passiva a longo prazo. E eu vou explicar para vocês quais são os grandes caminhos que podem te ajudar nessa construção. Pessoal, se esse vídeo te ajudar, considere deixar o seu like e se inscrever para acompanhar o nosso conteúdo. Primeiro ponto para a gente entender por que o sistema previdenciário em algum momento no futuro vai colapsar é a gente olhar para a inversão da pirâmide etária brasileira. Tá? Olhando para essa pirâmide aqui, a gente percebe que na década de 80 e de 90 existia muito mais população jovem do que população idosa. Então a gente sabe que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, eles tinham muito mais filhos. Atualmente o que a gente vê é uma mudança de comportamento na população. Então a maioria dos jovens e dos adultos, muitos deles já não querem mais ter filhos. Isso vem impactando diretamente na dinâmica dessa pirâmide. Hoje o sistema previdenciário utilizado no Brasil, ele é feito através de um esquema de pirâmide, que quem está na ativa acaba contribuindo para quem já está aposentado. Entretanto, com a inversão dessa pirâmide etária, o que vai acontecer em algum momento? A população da década de 80 e de 90 começa a envelhecer e quando eles chegarem na posteridade, não haverá uma quantidade suficiente de contribuinte para manter a estabilidade do sistema previdenciário. E essa percepção de risco levou o ministro Augusto Nardes do TCU a afirmar que o atual regime geral de previdência é insustentável, é uma bomba relógio, já que existe uma falta de recursos para continuar pagando as aposentadorias do futuro. Pessoal, as estimativas são que até 2050 a população com mais de 65 anos no país vai se multiplicar por 4, passando de 13 para 51 milhões. E desses 51 milhões, 40% não terão uma aposentadoria e dependerão do Estado ou de suas famílias. Hoje, para cada aposentado, existem 10 trabalhadores potenciais. Em 2050, a proporção vai diminuir de 1 aposentado para cada 3 trabalhadores potenciais. Então, a gente está vendo que essa conta aqui provavelmente não vai fechar. Tá? E aí, nesse caso, você está deixando o seu futuro, a sua posteridade, o momento no qual você tem uma força de trabalho reduzida e tem maiores propensões a desenvolver problemas de saúde, ou seja, uma fase da sua vida que você vai estar muito mais fragilizado, você está deixando isso justamente na mão de quem não está conseguindo gerir o sistema previdenciário atual. Nesse contexto fica clara a importância da gente começar a trabalhar desde já em um sistema previdenciário próprio. O que a gente poderia fazer para gerar um complemento de renda ou até mesmo um reforço de aposentadoria, considerando aqui o teto do INSS? Bom, pessoal, uma das formas mais eficientes é você começar a considerar investir no mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro existem diversas classes de ativo. Tem ativos bem mais seguros, que são os títulos públicos, e tem também os ativos que são um pouco mais arriscados, mas que também geram bons retornos a longo prazo. Pessoal, e os ativos financeiros, eles têm uma vantagem estratégica muito grande para conservar e multiplicar o seu patrimônio, que são os juros compostos. Então, os juros compostos, eles começam a agir de maneira muito lenta em cima dos seus investimentos, mas com o tempo ele consegue entregar retornos impressionantes. E eu vou demonstrar isso para você aqui nesse vídeo. Pessoal, então no mundo da matemática, os juros compostos, eles são representados por essa fórmula aqui. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado a n, que é o número de dias ou tempo. Então perceba que o fator mais importante dentro da equação, que gera uma força multiplicadora maior, é justamente o fator exponencial, que é o tempo. E é por isso que é essencial que você comece cedo, ou então comece o quanto antes, porque o fator mais impactante no seu patrimônio é o número de dias, é o tempo, ele é mais importante até mesmo do que a taxa de valorização dos seus ativos. Então é muito importante que você comece o quanto antes o seu processo de acumulação. Pessoal, então essa tabela aqui ela representa o impacto dos juros compostos em cima do patrimônio de um investidor que se manteve investindo R$ 1.000 por mês ao longo de 30 anos.
Lembrando que eu considerei aqui uma taxa média de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. E por que eu considerei essa taxa? Porque foi a taxa média da Selic nos últimos 10 anos. Então a gente percebe que a Selic ela oscilou bastante nos últimos 20 anos, entretanto ela vem numa tendência de queda. Mas se a gente pegar a média aqui dos últimos 15 anos, a Selic entregou um retorno aí superior a 12%. Então descontando o imposto de renda, vamos considerar que uma taxa de retorno anual de 12%. Quando a gente olha para a evolução desse patrimônio, a gente percebe que no início a renda gerada pelos seus aportes ela é quase que insignificante, né? E os seus aportes eles têm um peso muito maior. É eles que acabam multiplicando o seu patrimônio no início, já que os juros compostos eles ainda não têm um montante grande o suficiente para gerar uma força multiplicadora no seu patrimônio. Só depois de 6 anos investindo a uma taxa de 12% ao ano, você consegue acumular aqui R$101 mil. Perceba que ao longo desse período o valor que você efetivamente desembolsou foi apenas 70 mil. Então, desse montante aqui, 30 mil foram apenas os juros compostos que acabaram trazendo crescimento patrimonial para você. E vocês vão ver que a partir de agora, os juros compostos eles começam a ter um impacto muito maior do que os seus próprios aportes. Pessoal, depois de 10 anos investindo apenas R$1.000 por mês, você consegue acumular R$232 mil investidos. Lembrando que a gente está trabalhando com uma taxa de 12% ao ano. E, pessoal, nesse período aí você desembolsou apenas R$120 mil. Então, praticamente metade do resultado ele já veio apenas dos juros compostos. E agora você vai ter um resultado ainda melhor. Por quê? Porque agora o seu aporte ele é menos de 1/3 do resultado final. Então, a própria carteira, a cada mês, ela já coloca R$2.300 de crescimento patrimonial para você. E você continua com os aportes de R$1.000. Pessoal, agora depois de 20 anos investindo a uma taxa de 12% ao ano e aplicando apenas R$1.000 por mês, o que você teria construído? Bom, no dia 1º de janeiro de 2040, você teria alcançado o patamar de R$1 milhão investido. Lembrando que desse montante de R$1 milhão, você desembolsou apenas R$235 mil nesse período de 20 anos. Ou seja, mais de 70% do resultado ele veio exclusivamente do efeito dos juros compostos. Por isso que investir no mercado financeiro a longo prazo acaba sendo muito vantajoso, porque conforme o tempo vai passando, você continua fazendo um esforço muito pequeno e o seu próprio patrimônio começa a gerar um retorno muito grande. Pessoal, agora se você tivesse mantido firme a sua estratégia de investimentos, perseverado ao longo de 30 anos, o que você teria acumulado investindo apenas R$1.000 por mês? Bom, em dezembro de 2049 você teria acumulado um patrimônio de R$3.529.913. E caso você tivesse aplicado esses investimentos numa carteira focada em dividendos e tivesse um yield mensal ali de 0,66%, você estaria recebendo uma renda mensal de R$ 23.297. Pessoal, 2 pontos muito importantes aqui, tá? É claro que o dinheiro ele vai acabar perdendo muito valor no tempo, então o ideal é que você corrija os seus aportes pela inflação. Então, se a inflação do ano ficou em 6%, no ano seguinte você tem que corrigir esses aportes para que no final você tenha realmente aqui um retorno real. Entretanto, mesmo se você tivesse aplicado apenas R$1.000, você teria um montante de R$3,5 milhões, que já geraria um complemento de renda muito significativo para você na sua posteridade. Como a gente pode perceber aqui nesse gráfico, os juros compostos eles começam a agir de maneira muito mais forte justamente a partir do 20º ano. Então, nos 10 últimos anos, o retorno ele mais do que dobra, simplesmente porque os juros compostos agora eles estão agindo de maneira muito mais forte. Lembrando que desse montante aqui você aplicou apenas R$350 mil, ou seja, você aplicou apenas 10% do valor total. 90% do resultado aqui veio exclusivamente dos juros compostos agindo em cima do seu patrimônio. Pessoal, talvez você que está assistindo esse vídeo não tenha 30 anos pela frente. E nesse caso, você vai ter que tentar acelerar um pouco mais esse processo. E como você consegue fazer isso? Tá, o primeiro ponto é que você tem que se concentrar em reforçar os aportes, principalmente no início da caminhada. Lembra que os juros compostos eles agem em cima do patrimônio? Então, se você consegue reforçar muito esse patrimônio no início, do meio para frente você vai precisar aportar muito menos, porque os juros compostos já vão estar girando como um fator forte de multiplicação desse patrimônio. Só outra forma de você tentar acelerar essa geração de renda é trazer ativos que entreguem um retorno superior à renda fixa, superior aos títulos públicos. A gente trabalhou ali com uma taxa de retorno de 12% ao ano, que é uma taxa interessante. Entretanto, quando você toma um pouquinho mais de risco, você consegue montar um portfólio
diversificado que vai entregar um maior retorno a longo prazo, principalmente se você tem uma alocação substancial em ações de boas empresas. Então, historicamente, as ações elas conseguem entregar um retorno maior a longo prazo, porque a gente está falando aqui, pessoal, de grandes projetos. Então, pegando o exemplo aqui da Klabin, o investimento feito de R$100 mil em janeiro de 2009 e carregado ao longo de 14 anos, gerou um retorno aqui de 950%, muito acima de 12% ao ano. E a gente pode ver aqui que o investidor ele não fez nada além de carregar a ação e reinvestir os dividendos. Se esse investidor tivesse se esforçado para realizar mais aportes aqui no mercado de baixa, que foi quando a Klabin ofereceu excelentes oportunidades de aporte em 2015, 2016 e 2017, provavelmente esse retorno agora seria muito maior e o patrimônio acumulado também seria muito maior. Lembrando que ela transformou R$100 mil em R$1.073.000. Será que ela vai entregar esse mesmo retorno nos próximos 14 anos? Bom, pessoal, quando a gente fala de renda variável, nada é garantido. Por isso que a melhor opção é você montar um portfólio diversificado de ações. Então você vai colocar vários setores nessa carteira de investimento e buscar empresas com elevadas características qualitativas. Então, empresas que sejam líderes de mercado, que paguem bons dividendos e no longo prazo, provavelmente o que você vai ter é justamente uma renda passiva crescente a longo prazo. Lembrando que isso aqui não é um tiro de 100 metros, né, pessoal? Isso aqui é uma maratona de 21, de 42 quilômetros. Isso demora para entregar resultado, mas com o tempo a gente percebe que sim, as ações de boas empresas conseguem entregar resultados surpreendentes para quem tem paciência e disciplina de permanecer fiel à estratégia. Meu amigo, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, dá uma moral pro meu canal, se inscreva, deixe o seu like, comente aí o que você achou desse vídeo para a sua caminhada como investidor. Até o próximo vídeo.